Fala pessoal, beleza? O assunto de hoje é fixação biológica de nitrogênio, conhecido comumente também como FBN, que no caso da cultura da soja, mais especificamente, é feita pela bactéria Bradyrhizobio. Então essa fixação biológica de nitrogênio é feita pela bactéria Bradyrhizobio. Então ela consegue retirar nitrogênio da atmosfera e fixar no solo, disponibilizando esse nitrogênio para as plantas. Quando a gente faz o plantio da cultura da soja, a gente já adiciona junto a semente inoculante, que é composto pela bactéria Bradyrhizobio. Para quando essas sementes germinarem e essas plantas gerarem raiz, então quando essas plantas tiverem raiz, a bactéria encontre as raízes da planta de soja, infectem as raízes e formam os nódulos, para que ela fixe nitrogênio para a cultura. Então ela vai fixar nitrogênio aí da atmosfera para a cultura. Então existe aí uma relação simbiótica entre planta e bactéria, onde a bactéria utiliza parte dos fotoassimilados da planta hospedeira para promover o processo de fixação biológica. Então só uma curiosidade aqui para a gente pensar um pouco, para cada tonelada de grãos de soja produzido são necessários 80 kg por hectare de nitrogênio. Então no caso dessa área que a gente está aqui, o produtor está buscando as 5 toneladas de grão por hectare. Então se a gente fizer a conta, seria necessário adicionar ao solo 400 kg de nitrogênio para se produzir as 5 toneladas de grão que o produtor está buscando. E se a gente for transformar isso em ureia, que é a fonte nitrogenada mais barata disponível hoje, seriam necessário quase 900 kg de ureia por hectare para atingir a produtividade desejada. Então se tornaria inviável o cultivo da cultura da soja se fosse necessário a adição dessa grande quantidade de fertilizante. E graças à fixação biológica do nitrogênio, então graças aí à associação da bactéria Bradyrhizobio com a cultura da soja e com as plantas da soja, não é necessário a adição de nitrogênio para se atingir altas produtividades. Então a gente está numa lavoura aqui, onde foi adicionado juntamente com a semente no plantio 5 doses por hectare do inoculante composto por Bradyrhizobio. Então a gente fez o plantio da área e junto com a semente a gente colocou no solo 5 doses por hectare do inoculante composto por Bradyrhizobio. E como que a gente faz para saber se a associação da bactéria com a planta foi legal aqui nessa área? Como a gente faz para saber se a Bradyrhizobio vai dar conta do recado aí e vai conseguir disponibilizar a quantidade de nitrogênio necessário para a cultura? Se a Bradyrhizobio vai conseguir fixar da atmosfera todo o N que a planta precisará durante o ciclo para entregar aí as 5 toneladas de grãos por hectare. Então a gente faz a observação dos nódulos. Então a gente arranca as plantas e aí nas raízes vai conter os nódulos dessa associação da bactéria com a planta. E a gente vai observar esses nódulos para ver como que ficou a nodulação, como que ficou a associação da bactéria com as plantas. Então nós estamos nesse momento com a lavoura em pleno florescimento. Então as plantas estão com muitas flores e é o estágio ideal aí para a gente observar como que ficou essa nodulação aí, como que foi essa associação entre planta e bactéria. Então eu vou arrancar algumas plantas aqui no talhão, com cuidado aí para a gente tentar não arrebentar as raízes. A gente vai fazer a observação juntos, então aí da quantidade de nódulos nessas plantas. Então nós retiramos algumas plantas ali com o auxílio de uma pá. Sempre arrebenta alguma raiz, a gente não consegue retirar todas as raízes. Mas observe a quantidade de nódulos que tem na raiz dessas plantas. Eu vou mostrar com outro ângulo aqui da câmera. Então observem a quantidade de nódulos nessas raízes. Todas essas bolinhas presas às raízes são os nódulos
aí gerado pela bactéria Bradyrhizobio. Então o que a gente tem que observar aqui? Primeiramente, nódulos igual ou superior a 2 milímetros. Então, para a nodulação ter ficado boa aí, para uma alta atividade da bactéria Bradyrhizobio na fixação do nitrogênio da atmosfera, então nódulos superiores ou igual a 2 milímetros de diâmetro. Segundo fator a ser observado, de 20 a 30 nódulos com 2 milímetros ou superior. Então a gente vai retirar esses nódulos e vai fazer a contagem e vai mostrar como que está a nodulação nessas plantas. E um terceiro fator a ser observado, a atividade desses nódulos. Então, nódulo ativo, o nódulo que está fixando nitrogênio, ele possui a coloração rosácea. Então a gente faz um corte transversal aí no nódulo e ele possui a coloração rosácea. Então a gente vai fazer o corte também e mostrar aqui como que está a atividade desses nódulos. Eu retirei os nódulos daqui da raiz dessa primeira planta e eu encontrei aqui uma quantidade de 33 nódulos superiores a 2 milímetros de diâmetro. Então essa trena aqui, cada risquinho dela está a 2 milímetros. Então vocês podem observar que os nódulos eles são superiores a 2 milímetros de diâmetro. Então eu encontrei aí uma quantidade superior a 30 nódulos nessa planta. Então a fixação biológica aí está acontecendo a todo vapor. E os nódulos pequenos aqui, inferiores a 2 milímetros, eu também retirei e separei aqui. Também possuem a grande quantidade desses nódulos pequenos. Já nessa segunda planta, eu deixei os nódulos inferiores a 2 milímetros aqui nas raízes, para que a gente possa observar. E também encontrei uma grande quantidade de nódulos superiores a 2 milímetros. Aqui eu encontrei próximo de 40 nódulos. Já no caso dessa terceira planta, eu deixei todos os nódulos aqui ligados às raízes para a gente possa observar como está a nodulação. Eu realizei um corte transversal em um dos nódulos e a gente pode observar aqui a coloração rosácea. Isso indica que o nódulo está em atividade. Isso significa que está acontecendo a fixação biológica de nitrogênio. Beleza, pessoal? Para o tema de hoje era isso. Um grande abraço aí. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Até a próxima.